10 mil pessoas hoje se declaram serem evangélicas no nosso país. Você e eu estamos dentro desse número, certo? 31% da população hoje é cristã evangélica no nosso país. Por favor, querida. E eu queria, o Velho Testamento, quando você vê o Velho Testamento, então o nosso irmão estava citando o livro de Ezequiel, é um livro muito pesado. Eu estou lendo Ezequiel, estava lendo hoje de manhã, eu estou no capítulo 25, é uma literatura teológica muito densa, que o povo pisou na bola constantemente e está lá sendo sequestrado por Nabucodonosor. Mas quando você volta para o Velho Testamento, você percebe que o centro do Velho Testamento para o judeu é o templo. O centro do Velho Testamento para Deus é o coração do homem, mas para o homem é o templo que era o centro. 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão vai fazer uma oração fantástica, linda, de dedicação do templo. Se você já leu a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai se lembrar em 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão vai fazer uma oração dizendo para o Senhor, quando alguma coisa acontecer, e a gente fizer uma oração voltada a esse templo, volta os teus olhos. Se você já leu a Bíblia, acho que você está lembrando o que eu estou falando. Valeu, agora não sai daqui mais. Ganhei o poder agora. O pastor João me deu o poder da igreja agora, hein? Obrigado, irmão. Obrigado, querida. Ele faz uma oração assim, gente, impactante. Mas o foco dessa oração é o templo. E sabe uma coisa que acontece? Quando eu leio a Bíblia, eu aprendo muito, porque eu faço orações emocionais e Deus me dá respostas racionais. Muitas vezes eu chego diante de Deus chorando, eu chego diante de Deus com apelos emotivos, colocando minha filha, meu filho, e Deus me vem com respostas racionais. Então, baseado naquela oração de 2 Crônicas capítulo 6, Deus dá uma resposta para o seu povo, uma resposta direta para Salomão, que é um texto que você conhece e que eu conheço. Se o meu povo, se os 31% do Brasil, o Brasil está assim, em primeiro lugar, não é por causa dos espíritas, não é por causa dos católicos, não é por causa daqueles que não acreditam. Aqui está dizendo, se o meu povo, pronome possessivo meu, é Deus falando do seu povo, que se chama pelo meu nome, que mora em Palmeira, se humilhar, orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Isso é uma coisa clara. E esse texto é voltado para os 31% da nossa nação. Isso é para você, isso é para mim. Minha esposa Maíra, ela não pôde vir, nós temos um bebezinho de 5 meses, e daí semana passada foi para o culto de manhã, culto à noite, foi bem complicado, tirou um pouco da rotina, então hoje de manhã já fomos para o culto, e daí ela queria muito vir, mandou um abraço para vocês. Mas por que eu estou falando da minha esposa? Ela é auditora, ela faz auditoria, auditora líder, eu nem sei, são duas, lá tem os códigos que eu não me recordo agora. Mas por que eu quero citar isso? Se você tem uma empresa, e você quer que essa empresa cresça, você vai pedir para ter uma auditoria externa dentro da tua empresa. Uma das auditorias que faz sistema de gestão da qualidade é ISO 9001. ISO significa Organização Internacional de Normalização. E aqui eu queria fazer um pouco de jogo aqui com relação a... Eu fico imaginando o seguinte, minha esposa é auditora, e ela marcou para fazer uma auditoria nessa igreja, e marcou com o pastor Joel. O pastor Joel, eu queria fazer uma auditoria aí. Por que eu peguei isso? Porque um dia eu estava sentado em casa, eu estava escutando ela fazer a aula dela de auditoria. E eu comecei a me chamar assim, alguns termos que não estão em conformidade ou estão em conformidade. Que eu fui perceber isso. Isso é qualidade. É uma abordagem baseada em evidências. As decisões devem ser baseadas em dados e informações objetivas e não subjetivas. Eu quero usar um pouco da metodologia. Eu não sou auditor, eu sou auditor por osmose, que eu peguei da minha esposa alguma coisa. Mas eu quero pensar o seguinte aqui. Nós, membros ou frequentadores aqui da Primeira Igreja Batista
de Palmeira. O que torna você membro dessa igreja? Em primeiro lugar, é o teu nome está escrito no hall de membros. Então a gente pergunta para o pastor Joel, vai estar lá escrito, Luiz Carlos Magalhães, né? Porque meu nome está escrito lá. E como é que eu me torno membro? Por batismo. Aceitei Cristo Jesus, fiz um discipulado, fui batizado. Ou veio de uma outra igreja que eu fui transferido e trago uma carta. Isso me torna membro dessa igreja. Um frequentador que frequenta, que não tem um nome escrito, ele não é membro da igreja, porque ele não tem um nome escrito no hall de membros da igreja. Certo? Faz assim que vocês estão me entendendo, para não ficar perdido. E eu queria agora aqui começar a apertar um pouco de novo. Nós estamos lá no ISO, estamos fazendo uma auditoria aqui. Então minha esposa chega e daí ela vai conversar com o pastor Joel. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você que é casal ou indivíduo, sabe o que torna você membro dessa igreja? Se você se submete ao pastor, ao pastoreio dessa igreja. Quantas e quantas pessoas frequentam os templos e não se submetem à liderança pastoral? Hebreus 13:7, obedeça aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma. O trabalho do pastor Joel é cuidar da tua alma, e disso ele vai prestar conta. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, por isso certamente não trará benefícios, não irá beneficiar vocês. Você que está aqui, qual foi a última vez que você procurou o seu pastor para você falar, pastor, preciso do seu acompanhamento? E aqui tem uma questão, eu sou casado, tenho minha esposa, e às vezes quando há uma treta entre os cônjuges, normalmente um dos cônjuges não quer procurar ajuda. Não vamos nos expor, querida ou querido, não precisa saber, a gente resolve. O que torna você membro da igreja é você procurar o seu pastor e você ser submisso a ele e as orientações que ele vai dar para a sua vida. Um frequentador não se submete. É meio como um avulso de Cristo. É meio um cara que está atrás de campanha. É meio como uma pessoa que gosta de culto especial. Ah, vai ter um pregador que está vindo não sei de onde. O cara está lá. Mas ele não é membro de igreja nenhuma. Ele não é ligado a igreja nenhuma. Eu queria fazer uma pergunta para você de novo. Estamos mais próximos de sermos membros da primeira igreja batista em Palmeira? Ou somos frequentadores desse lugar? Lembre-se bem, João capítulo 6, uma grande multidão estava seguindo Jesus. E não eram poucas pessoas, mas a maioria estava ali atrás de pão. A hora que Jesus falou, aquele que não come de mim, não bebe de mim, não tem vida em si mesmo. Muitos foram embora. Chega um momento em João capítulo 6, 66, 67, 68, onde Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, e vocês? Vão fazer o quê? Tipo, vou embora? Eu estou aqui parafraseando, tá, as palavras de Jesus. Aí que Pedro diz o seguinte, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Membro versus frequentador. Servir a igreja através de um dos seus ministérios. O apóstolo Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos da primeira igreja batista em Palmeira, sejam fortes e firmes, trabalhem para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem do que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Eu queria perguntar para você nessa noite, e se o pastor Joel tivesse com a lista dos membros lá, e a minha esposa, sendo auditora, perguntasse assim, eu vou aqui chutar, tá? Vou dizer que tem 100 membros aqui na igreja. E ela faz uma pergunta para ele, diz assim, pastor, dos 100 membros que estão arrolados e escritos aqui, quantos estão envolvidos no ministério da igreja? Eu estou falando ficticiamente, tá? Vamos dizer que ele responda aqui 70%, ou seja, somente 70%. Ela vai dizer, há uma não conformidade aqui então, de acordo com os padrões do reino. Como é que nós podemos ter 100 pessoas no hall de membros, mas somente 70 pessoas estão envolvidas no ministério? E aqui cabe uma pergunta para você. Você que está aqui nessa noite, você faz parte de algum ministério da igreja local? Você é envolvido com o ministério da igreja local?
Se você não é, nós precisamos que você se envolva. O reino de Deus precisa. A igreja está fazendo 28 anos, né, pastor? É isso. 28 anos. Eu queria fazer um desafio para nós como igreja. Quantos membros nós somos hoje? Se pelo menos eu e você discipularmos, evangelizarmos mais uma pessoa, o ano que vem a gente deve ser no mínimo o dobro. Senão, eu não estou vivendo o Evangelho. 1 João, capítulo 1, versículo 1, João vai dizer o seguinte: daquilo que eu vi, daquilo que nós vimos, daquilo que nós tocamos, nós testificamos, tocamos no verbo da vida. É disso que nós vamos falar para as pessoas. Há uma certa incongruência quando eu tenho Jesus, mas eu não falo de Jesus. Então, às vezes, pode ser que eu estou num clube, tipo Rotary Clube, que talvez ele não é muito legal, e às vezes eu não quero falar dele, porque ele não é muito legal, e aquilo não me faz bem, a tal ponto que eu vá e fale para alguém. Você serve Cristo Jesus em algum ministério dessa igreja? Se você não serve, você se parece mais com um frequentador, mas não como um membro. Quero voltar para o Velho Testamento e dizer, várias vezes o povo pecava e errava. Eles faziam muitas festas. O povo do Velho Testamento é um povo festeiro. E Deus falava assim: eu não aguento mais, não quero mais saber das vossas festas, dos vossos sábados, não quero mais saber disso. Eu quero que vocês me obedeçam. Minha irmã, meu irmão que está aqui essa noite, você está envolvido em algum ministério da igreja local? Se você não está, eu queria falar para você uma coisa em nome de Jesus, como irmão em Cristo Jesus. Que você marque com o pastor, qual área da igreja tem necessidade, quero me envolver. E por favor, não vamos entrar naquela história de idade. Não vem com esse papo de idade do meu lado, porque daí é complicado. Porque eu tenho uma Maria que Jesus chamou ela quando tinha 14 anos, eu tenho Abraão e Sara com 99, 100 anos fazendo filho. Pô, pastor, mas minha idade. Procura um pastor, tenho certeza que ele vai falar: não, ele vai ver de acordo com a tua possibilidade, com a tua agenda, e você vai se envolver no ministério da igreja. Amém. Tem parte da igreja que não cresceu por sua causa. E tem parte da igreja que vai crescer com o teu jeitão, com o teu jeito de falar, com o teu jeito de ser. Uma coisa importantíssima, nós acabamos de falar sobre isso agora aqui, sermos dizimistas. Uma coisa interessante, o Davi vai dizer o seguinte: sou velho, já fui jovem, nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi alguém ficar pobre porque é dizimista. Se você viu, me avisa, que eu nunca vi. Algumas pessoas falam e dizem assim: pastor, quando eu tiver condições eu vou ser dizimista. Já escutou isso? Eu já ouvi isso várias vezes. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que você ganha R$1.000 por mês. Um exemplo, tá bom? Está cheio de contas, cheio de dívidas, mas você ganha R$1.000. Se você ganha R$1.000, você vai dar R$100 de dízimo. Certo? Essa é a conta dos 10%. Mas você fala que está muito difícil. Só que daí, vamos imaginar que você ganha uma promoção lá na tua empresa, no teu emprego, você passa a ganhar 10 mil. Logo o teu dízimo passa a ser de R$1.000. Certo? Aí você está querendo dizer para mim o seguinte, então, que se você é seduzido em R$1.000 você não consegue dar 100, você está querendo dizer que em 10 mil você vai conseguir dar 1.000? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou colocar você. Amém. Então não espere você ganhar fortunas para você ser dizimista. Não espere, vamos voltar lá. A Bíblia não tem como fugir. Aquela viúva tinha um gasofilácio. Jesus falou: Senhor, como é que é? Jesus, então para aí, olha lá aquela mulher lá. Daí chegou uma mulher lá na frente, a viúva, tinha umas moedinhas, jogou no gasofilácio, fez o barulho das moedas caindo. Daí chegou um cara bacana lá, pegou lá umas notas em euro, em dólar, chegou e colocou. Aí Jesus perguntou: quem é que deu mais? Foi a mulher, porque ela deu tudo que tinha.
Deus quer que você dê tudo aquilo que você pode. E eu peguei um pouco dentro dessa área sobre finanças, que eu queria comentar algumas coisas aqui. Isso torna você membro da igreja. E eu aprendi algumas expressões lá no presídio. O papo é reto, o corredor é estreito, a chapa vai esquentar. Não, falando sério, se você não consegue ser dizimista, como é que você vai guerrear com Satanás? Porque tem gente que fala assim que quer guerrear nas regiões celestiais, batalhas espirituais. Você não consegue pegar R$100, tirar 10 e dar para a igreja? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse ponto aqui, gente, como eu tenho conhecido crente picareta. O Adelson Júnior, talvez acho que o Joey conheça, da Livraria Evangélica de Curitiba, um grande amigo meu, muito amigo meu, da Livraria Evangélica de Curitiba. Eu cheguei um dia a conversar com ele, estava falando sobre essa questão. Ele pegou um maço de cheque assim, ó. Ele falou para mim assim: escolha a igreja e o cargo, eu vou te dar um cheque que está aqui. Quero voltar para os 31% da população que é cristã. Eu quero voltar para o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começar a pagar as suas contas em dia e não ficar devendo, e não ser picareta, Salmo 37, 21. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Eu não sou rico. Eu acredito que eu estou aprendendo a fazer gestão, mas eu não sou rico. Eu tinha um Sandero na época lá na minha casa e o carro estava parado. E eu resolvi ajudar os irmãos da igreja e dei o carro para eles usarem no aplicativo. O carro 3 irmãos usaram. Até hoje os 3 não me pagaram o que me devem ainda. Não devem muito, mas devem. Tem pessoas me devendo. Se você estiver devendo para alguém, eu vou te dar uma sugestão. Pega o telefone e liga e fala: olha, vou falar um exemplo, estou devendo para o Joel 500, por exemplo, e não consigo pagar. Fala: Joel, vou começar a pagar 50 por mês. Joel, você está pagando juro no banco alguma coisa? Lembra de Lucas capítulo 19, quando Jesus teve encontro com Zaqueu? Eu vou restituir tudo o que eu desejei às pessoas. Você se parece com essa imagem? Qual a imagem que nós nos parecemos? A conformidade ou uma não conformidade? Será que nós temos dentro da nossa igreja algum membro com o nome no Serasa? Será que dentro da nossa igreja nós temos algum membro devendo? Às vezes, cidades menores, às vezes costumam os caras fazer conta em caderno ainda. Será que tem alguém da nossa igreja devendo na venda, no mercado aqui da cidade? Outro ponto. Romanos 13:8, o apóstolo Paulo vai dizer: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Só devo o amor. É isso que a gente deve dever uns aos outros e mais nada. Eu, quando estou falando sobre gestão, sobre aplicação, porque não é errado você ter dinheiro. Está errado o dinheiro ter você, mas você ter dinheiro não é errado. Vamos confundir as coisas aqui. Não dever nada para ninguém. Você procurar a pessoa que você deve, você querer pagar essa pessoa, inclusive restituí-la daquilo que você pegou. Já imaginou pegar no hall de membros da igreja? Gente, por que eu estou falando sobre essa questão que eu peguei os 31%? A gente vive hoje no nosso país uma certa confusão da mistura da política com religião. Eu não vou falar o nome por questões de ética, mas tem um cara aí que é do youtuber, um cara muito ricão, casou esse dia, fez um casamento cinematográfico. Eu não sabia que o cara agora virou crente. Eu nunca vi ele falar de Jesus, mas agora parece que ser crente virou, está meio na moda ser evangélico. E o que eu fico chateado, indignado, é que tem pastores que estão homologando a vida dessas pessoas. Parece que tem mais unção, é mais chique, tem igreja batista em Miami.
Sério. O que acontece? Aí chega um famoso do meio cantor, sei lá o quê, e daí o pastor que está nessa igreja batiza o cara da noite para o dia. Não existem regras, não existem normas, não existem padrões, não há santidade. Estava conversando, você foi em Guarapuava, com o presídio de Guarapuava comigo? Estava conversando com os caras em Guarapuava, 8 queriam se batizar. Não, pastor, a gente quer batizar, tal. E daí eu fui fazer um discipulado com eles. Lá a gente tem um chamado Sementes, que o pastor Roberto escreveu. Eu estava conversando com os caras lá. Daí eu falei assim: tá bom, queria se batizar. Eu falei assim: quem aqui quer casar? Tinha 8 lá. Dos 8, eu não me lembro certo agora, acho que metade ou a maioria não era casado. Aí eu falei assim: vocês estão querendo me dizer o seguinte, que vocês não conseguem pôr uma argola de metal no dedo de uma mulher para assumir compromisso com ela, mas vocês estão querendo dizer que vocês vão ter compromisso com Deus que vocês não estão vendo? É isso que vocês querem me convencer? Eu falei assim: quem aqui é a favor de ter celular na cela? Um levantou a mão. Pastor, eu preciso ligar para minha esposa para dizer o quanto amo ela, estou preocupado com ela. Eu falei assim: você está querendo me dizer que quando você estava lá no morro trocando tiro com a polícia, você parava, pegava o celular, só um pouquinho, para ligar para dizer que amava ela? Então está muito fácil ser crente, porque está na moda. Eu ponho adesivo no meu carro. É por isso que está do jeito que está, porque se os 31% do qual eu faço parte, a gente mudar a história, nós mudamos a história do Brasil. Não tem a ver com Lula, não tem a ver com Bolsonaro. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Isso não quer dizer que não tenha o meu compromisso de cidadão de procurar votar correto. Não estou falando isso. Mas a solução não é PT e nem será o PL, qual partido que seja. Eles não morreram na cruz por mim, não pode me dar aquilo que Cristo me deu. E se o país quebrar, eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde eu vou. João 14, Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu volto, porque onde eu estou eu quero que você esteja comigo. Então, muito mais do que eu quero ir, Ele quer que eu esteja com Ele. Então está um evangelho muito diluído, muito fácil. É como se, por exemplo, um famoso aqui da cidade entrasse aqui na igreja. Vamos imaginar o pastor Joel aqui, ele faz o discipulado, a pessoa entrou, ele conversa com a pessoa. Mas ele tem um famoso da cidade aqui que quer vir para a igreja, o pastor Joel faz vistas grossas e já põe o cara para fazer o louvor. É desse jeito que está acontecendo o negócio. Membro versus frequentador. Eu não sei se você já descobriu, mas Deus tem te dado. Olha o que vai dizer 1 João 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver o irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Então, o dinheiro está na tua mão, está no teu bolso, é para você ajudar pessoas. Não esquece que a Bíblia diz: o que a mão direita fez, que a esquerda não deve saber, ok? Não é para vocês colocar no outdoor que você ajudou alguém, não. Tá? Não precisa pôr no Instagram, bater uma foto. Eu trabalho lá em Curitiba, eu faço parte de algum... A gente se envolve um monte de coisa. E o que tem de gente que quer ir no presídio, sem brincadeira, gente, isso é verdade. Para bater uma foto, para pôr no Instagram, para dizer que foi... Se você tem dinheiro, é para você ajudar pessoas. E olha só, ajudar não é dar dinheiro. Muito cuidado com isso também. Porque nós vamos cair na questão da mordomia. Não é o fato de eu ter dinheiro. Ter dinheiro não significa que você sabe gastar dinheiro. São coisas diferentes. Então ajude, mas saiba ajudar com responsabilidade. Não é dar o dinheiro por dar. Dentro dessa área financeira, ser dizimista. Você que está aqui nessa noite, eu não quero que você levante a mão, eu não vim aqui expor, essa não é a ideia. Eu vim aqui trazer reflexões para que a gente pense. Se você não é dizimista,
Você não, olha, sério, eu penso assim, não precisa, vou pagar tudo atrasado, não. Deus conhece o teu coração. Eu queria que você procurasse para o pastor. Eu quero arrumar minha vida. Eu ganho, sei lá, 500, estou ganhando, mas 50 eu vou dar. Me ajuda, pastor, eu vou mudar esse negócio aqui. Eu ganho, sei lá, 15 mil. Tá, vou dar lá meu dinheiro, vou dar lá meu dízimo, 1.500 está aqui. Vou casar com isso aqui, pastor. Me ajuda. Você deve a alguém, você vai ligar para essa pessoa. Isso vai fazer com que você seja membro do corpo. Outro ponto aqui para a gente ir para frente aqui. Texto base, são textos bases. Você hoje está discipulando alguém? Está como o pastor na hora da oferta, e a gente faz isso com muito respeito. Se você está hoje visitando a igreja, apesar que mesmo visitando, é um privilégio contribuir e colocar dinheiro na mão de Deus. Quem não gostaria de hoje ser investidor com a Apple, por exemplo? Né? Mas enfim, você é visitante, fica à vontade, mas se alguém me der a oportunidade de eu poder investir no reino de Deus, eu falo, estou nesse negócio, quero ser na foto também. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, você hoje está discipulando alguém? Porque se você está discipulando alguém, você se parece como um membro dessa igreja. Mateus 28, 19, ide, portanto, fazer discípulos em Palmeira, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto não é só para o pastor Joel. Esse texto não é só para a equipe de louvor. Esse texto é para você. Eis que te digo, Sérgio, você precisa assim, a gente dirige a palavra. Precisa de um anjo. Se eu pegar alguma dessas crianças, eu vou falar para ler o versículo para você. Você está discipulando alguém hoje? Hoje você discipula alguém. Se você não discipula ninguém, vai procurar o pastor. Pastor, como é que eu faço para discipular alguém? O pastor vai te ajudar, vai te dar os livros, vai te dar as deixas, mas ele vai fazer isso acontecer. Eu queria que nós pensássemos e imaginássemos onde nós estaremos daqui a um ano se nós começarmos a colocarmos esses itens em prática. Onde a primeira igreja batista de Palmeira vai estar? Ide, fazer discípulos. É o que eu tenho que fazer, é o que você tem que fazer também. Filipenses 4,14, Paulo vai dizer, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual tenho passado. Filipos era a igreja que sustentava o apóstolo Paulo financeiramente. Como foi falado pelo nosso irmão, nós estamos em missões nacionais. O pastor Jó comentou comigo, acho que vocês sustentam 4 missionários. É isso, né, pastor? A igreja sustenta 4 missionários. Eu queria desafiar você individualmente a sustentar o missionário. Procura o pastor Jó e fala, pastor, às vezes tem um missionário que está lá na Ucrânia, às vezes esperando receber um míssil do Putin. Você está rindo, mas é verdade. Missões mundiais está lá. Ou às vezes, procura a Convenção Batista Paranaense, qual às vezes tem uma cidade aqui que a gente está sem ninguém. Mas invista. Então, por exemplo, aqui é sugestão. Você tem 100 reais, 10 reais você vai pegar de dízimo e 5 você vai dar de oferta. Você está com 85 reais. E sabe o que eu costumo brincar? Você sabe por que a gente vive quebrado financeiramente? É porque a gente fica com 85 para administrar e damos só 15 para Deus administrar. Inverta. É porque você fica com 85% para administrar e não está administrando bem. Vamos investir, vamos ofertar. Uma coisa que a Igreja Batista é conhecida em todos os lugares, não só no meu Batista, nós somos uma igreja que investe em missões. O alvo, a nossa campanha é 18 milhões. Quantas cristolândias nós estamos espalhados pelo país? Quantas mulheres, quantos homens estão sendo salvos pelas ofertas e pelos dízimos
e nós encarnamos e enviamos para missões nacionais. Uma coisa muito importante aqui, o autor aos Hebreus vai nos dizer, o texto Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir como alguns frequentadores da primeira igreja batista de Palmeiras estão fazendo, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que se aproxima este dia. Você participa do culto, você faz parte do culto. O autor aos Hebreus, a gente não sabe quem é, mas eu acho que foi o apóstolo Paulo, mas independente de que foi o autor, o texto foi inspirado, é texto divino, inspirado pelo Espírito Santo. E tem pessoas aqui nesse contexto que deixaram de frequentar a igreja naquela época, e eu acho que você deve conhecer alguns aqui que deixaram de frequentar a igreja, e aí esse texto está falando. E o que o texto está dizendo? Para você encorajar essas pessoas. Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Felicidade deles estão na casa de Deus. Não sei se você pudesse fazer um checklist e colocasse esses pontos aqui. Como é que você está? Você se parece mais como frequentador ou como membro? Aos pais que estão aqui, quando sua filha começa a namorar e o cara vai lá na sua casa, por exemplo, e está namorando com a sua filha, aí você pergunta para ele, se é compromisso, o que é? Fala, não, é só para... Nós queremos membros nessa igreja. Eu não sei você, mas eu quero que aqueles 31% que o IBGE, porque eu estou naquela conta, eu quero fazer diferença no meu país. Mas para eu fazer diferença no meu país, a minha igreja precisa fazer diferença na sociedade a qual a minha igreja está inserida. Essa igreja tem um CNPJ aqui na cidade de Palmeira. E qual é a diferença que a nossa igreja faz nessa sociedade? Começa a partir de cada um dos membros. Qual a diferença nós fazemos a partir da nossa igreja? Aqui ficou um pouco apagado, desculpe pela cor ali. 2 Coríntios 5, 19, ide. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, primeira igreja batista, nos encarregou da palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus está reconciliando Palmeira através da primeira igreja batista de Palmeira com o mundo. Deus quer que essa igreja seja o meio por onde a sociedade de Palmeira será abençoada. Mas como que ela vai ser abençoada se eu não assumo os compromissos, eu como membro dessa igreja? Não tem como. Não tem. Deus está pedindo aqui para nós, ide, a gente precisa reconciliar a sociedade com Deus, e vai ser feito através da sua vida, através da minha vida. Quando eu fui aceito por Jesus, havia na época uma frase que é de católicos não praticantes. Eu fui tentar entender aquilo na época, e hoje infelizmente, eu na época falava isso, mas hoje dói um pouco na minha alma, saber que nós temos hoje no nosso meio cristão não praticante. Ou seja, são pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicas, porém não frequentam a igreja. É o cristão não praticante. E é por isso que o nosso país está do jeito que está. Acho que foi semana retrasada, eu vi um dos deputados que tem que carrega lá. Eu não estou dizendo que ele é ou não é, tá? Eu estou dizendo que eu vi uma imagem, ele estava discutindo lá numa dessas CPI lá em Brasília. E ele estava discutindo com uma mulher que era de uma igreja evangélica. Eu não vou falar o nome da igreja por questões, porque não era batista, então não vou falar o nome da igreja, mas era de igreja que a gente conhece, os dois discutindo lá na CPI. E Paulo vai dizer para nós que nós como cristãos não devemos discutir, porque quando a gente discute, a gente dá mau testemunho para o mundo, e o mundo fala. Imagine eu aqui com o pastor Joel, a gente, digamos que a gente se tornasse vereador, deputado, alguma coisa, e você visse eu e ele brigando. É dessa forma, e o mundo vai falar, mas que esquisito, eles se pegando entre eles.
Nossa, então a fome de poder é grande. Hoje nós temos cristãos não praticantes. E como o Palmeiras faz parte do Brasil, e ela está dentro do censo do IBGE, há pessoas dentro da comunidade cristã, aqui de Palmeiras, que está devendo. Há pessoas aqui que não estão dando bom testemunho. E nós temos que mudar isso. Nós podemos mudar isso. Eu queria terminar com vocês aqui. Mateus 5,14 vai dizer: vocês, primeira igreja batista de Palmeiras, são a luz. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Eu emendo esse texto também, que o texto está todo, ele é um pacote ali no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 diz que vocês são sal para essa terra. Vocês são sal para essa terra. E eu acho que, assim, se voltando para a questão da auditoria externa, e se minha esposa terminasse agora com o pastor Joel, e quantas não conformidades iria estar na primeira igreja batista de Palmeiras? Ou quantas conformidades teria na igreja batista de Palmeiras? Eu não sei você, mas eu me preocupo muito com o meu país. Eu quero um país mais justo. Eu quero um país que as crianças possam ter o que comer. Eu quero um país que possa gerar emprego para as pessoas. Eu quero isso. Eu estou salvo, eu não tenho dúvida. O que ele fez na cruz me garante eternidade. Mas eu não quero um país corrupto. Mas eu sei que para que a minha terra seja abençoada, eu preciso ser um crente verdadeiro. Eu preciso ser um cristão exemplo. Eu queria que você pensasse nisso. Eu vou trazer uma reflexão. Nós estamos completando 28 anos como igreja. Como é que serão os próximos 28 anos? Como será? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um pastor meio linha dura, porque acho que eu trabalho com bandido e lá eu sou meio pego pesado. Se não pôr a bola no dedo, não vai batizar. Achei muito legal, não sei se o Joe vai conhece, não, mas tem um Mauro lá na igreja, ele é um missionário voluntário, membro do Bacaxiri, e ele chegou um dia para mim, e ele falou que queria batizar um cara lá dentro do presídio. Eu fiquei assim, mas Mauro, peraí, não sei o que lá. Ele falou: não, pastor, você não entendeu. Ele não quer mais visita íntima. Ele falou que não quer mais visita íntima até ele casar. Opa, deixou na carne do cara. Tem um monte de crente dentro da igreja em pornografia, o cara dentro do presídio fala: não, eu não quero mais ter relações com ela até que eu case. Opa, mostrou sinais, valores cristãos. Jesus é mais importante que o meu prazer sexual ilícito. Eu queria orar com vocês agora como igreja, que eu não quero fazer apelo para nada, eu quero orar, porque eu vou falar para você, eu luto para zerar isso aqui. Pastor, você é perfeito? Não. Um 20 asa de anjo, um caco ali fora barato. Eu oro por isso aqui, porque constantemente a gente tem que lutar por isso aqui. Só que eu queria, no nome de Jesus, eu queria só fechar uma coisa, eu não quero demorar, só falar uma coisa bem rápido. Eu fiz um acordo com a minha esposa, e a gente tem feito isso. Todas as pessoas que se aproximam de nós, e se é cristão e tem liberdade e não está vivendo o Evangelho, eu vou enquadrar ela no Evangelho. Então, por exemplo, o Joe chega lá em casa, da igreja e tal, e ele estava conversando, eu descubro que não é dizimista, mas ele vai na igreja. Eu vou falar: peraí, meu irmão, você está me tirando. Como é que você frequenta a igreja e não é dizimista? Ou vamos imaginar que na igreja, um exemplo, tá? Esse exemplo. Eu sei que ele é músico, toca bem, e na igreja nós estamos falando de músico. E ele está vindo na igreja. Não dá porque tem que ensaiar. Os caras têm que ensaiar à tarde, e à tarde tem jogo de bola. Não dá. Bom, peraí. O que eu queria é que não vamos também ser crente de dedo duro, falar: pastor, vamos lá, o cara não faz. Não. Você vai falar de Jesus para esse crente que não está cumprindo. Isso aqui é o básico da fé cristã. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ver anjos? Sei lá o que você quer ver? Viver a Bíblia, você vai ver muito mais. O nosso irmão estava lendo Ezequiel. Sabe quando é que Ezequiel teve visões? Eu só falo em ter visão, né? Eu quero ver visão, quero ver anjo, tudo isso. Sabe onde é que ele teve visão? No meio do caos.
Jerusalém estava sendo invadido pela Babilônia, por Nabucodonosor, e ali Deus estava dando visão. Eu não preciso do ambiente favorável para ter visão. Deus dava visão na Babilônia. Deus dá visão onde Ele quiser. Ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele abre, começa e fecha a história. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu vou conversar, eu vou orar, vou falar com Deus, às vezes alguns crentes levam Satanás junto para justificar alguma coisa. Está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo assim, você vai falar com Deus, chega lá, você está orando, aí Deus fala assim, mas por que você trouxe esse cara? Não, porque eu preciso vir para justificar algumas coisas. Não, mas eu não quero, eu quero falar com você. Com você que eu quero falar. E uma coisa que chama muita atenção, estava lendo esses dias de madrugada na Bíblia, eu comecei a chorar. Em nenhum momento da história de Jeremias e de Ezequiel eu vi eles citarem Satanás. Em nenhum momento. Nenhum momento. Porque as igrejas hoje, umas teologias meio barca furada, gente, se eles pegassem Ezequiel e Jeremias, eles iam enfiar Satanás para tudo quanto é canto, para fazer campanha, para justificar um monte de coisa. E sempre Jeremias, Ezequiel, você está apontando, o problema está na corrupção dentro do coração do povo de Deus. Eu queria orar com vocês nesse momento, por isso que a gente acabou de ler aqui. Eu queria, como igreja, a gente vai orar agora. Eu quero orar agora como igreja, pelo aniversário da nossa igreja, e que nós, como igreja, nós somos o sal da terra, e eu queria pedir para que a gente ficasse de joelho. Nós vamos agora, como igreja, orar pela nossa igreja, pela saúde da nossa igreja. Nós vamos orar pelos membros que por algum motivo brigou, ficou chateado com alguém, não gostou um dia do pastor, sei lá eu, entendeu? Mas a gente vai orar agora como igreja. Nós vamos orar de joelho para a nossa igreja, baseado. Deus falou, ó, se o meu povo, se a primeira igreja batista se tornar membro de fato, as coisas vão começar a mudar. Vamos orar?